Irmãos em Cristo, a paz do Senhor. Na leitura de hoje, quero eu falar um pouco a respeito do mundo em que vivemos. Será que devemos ser participantes dos acontecimentos deste mundo? De tudo o mundo nos oferece, não é verdade? Se quisermos, todos os dias nos divertimos. O que não falta, irmãos, é oportunidade para se divertir, farrear, como se diz no popular. Baladas, festas, o que se resume em orgias. Eventos e mais eventos. E sem falar nos estilos de roupas que se inovam a cada dia. Modelos de roupa que deixam a cada passo que se inova as pessoas mais sensuais, o que é sem dúvida pecado. Irmãos, qual a vontade de Deus para nós em relação a este mundo? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Ou seja, irmãos, nós que vivemos neste mundo de passagem, devemos viver como se dele não usássemos, como se dele não precisássemos. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós não devemos dar importância às coisas deste mundo, amigos. E por que não devemos dar importância? O próprio versículo nos diz o porquê. Porque a figura deste mundo passa. Irmãos, afastem-se desses vídeos de funk, dessas músicas funkeiras. Digo isso em especial, entre outras músicas, que não cantam louvores a Deus. Meus amados irmãos, esse tipo de funk, tipo de música que te conduz ao inferno, porque isso é a mais pura verdade. Essas músicas, esses vídeos que você assiste aí, tão sensuais, onde as pessoas estão quase nuas, isso, além de te fazer caminhar para o inferno, faz ao mesmo tempo você se afastar de Deus. Isso é óbvio. Te ensino, meu irmão, a ser como eles são. Se afaste disso. Há pessoas que perdem horas na internet, no Facebook, Instagram, WhatsApp. Perdem horas, irmão, falando da vida alheia, falando de coisas que não estão relacionadas a Deus. Isso te conduzirá ao inferno. Essas coisas são criadas para que você se afaste de Deus. Uma vez que você está impregnado a essas coisas, irmãos, você está se esquecendo de Deus. Se afaste do que é mundano. Meu irmão, voltando aqui para a sensualidade do mundo, a sensualidade que o mundo te oferece tem outro nome, a saber, lascívia. Lascívia significa sensual, sensualidade, que é sem dúvida pecado. Você se acha crente usando uma roupinha sensual? Acha mesmo que o Senhor se agrada que suas filhas andem usando de lascívia? Digo isso para as filhas de Deus, das que se dizem filhas de Deus, porque nem todas são filhas. A Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus, mas criaturas de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, diz como que você deve se vestir. A palavra de Deus tem palavras para vestimentos. Ela diz como que uma mulher piedosa, um cristão piedoso, que conhece os caminhos de Deus, deve se vestir. Eu não vou entrar em detalhes nem mostrar versículos, irmãos, porque isso daí vai ficar para um outro vídeo, vestimenta. Por enquanto, quero só falar a respeito do mundanismo, para você se afastar dessas coisas que o mundo te oferece. Tudo que se relaciona ao mundo que te afasta de Deus, afaste-se. Irmãos, sobre festas, baladas, bebedeiras, isso não necessita nem de falar, pois quem tem o Espírito de Deus, meu irmão, não anda se requebrando, muito menos se embriagando. Aliás, diz a palavra de Deus
porque os bêbados não herdarão o reino de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: Mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, a palavra de Deus é para os crentes, para aquelas pessoas que foram chamadas, para os escolhidos, para viver o Evangelho. Você, irmão, também foi um dia um fanfarrão, mas pela graça de Deus, que é Cristo, fostes alcançado por Ele, e agora Deus o castiga justamente porque você foi rebelde durante o tempo em que foi mundano. Meus irmãos, você nasce pecador. O mundo te educa para o mundo. Você cresce conhecendo um monte de coisas que são totalmente erradas e contrárias à vontade de Deus. Por essa razão, quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador e começa a andar nos caminhos de Deus, o Senhor te castiga. Porque grande foi sua rebeldia. E porque diz o Senhor que o Pai castiga o Filho a quem ama. Ele te ama. E sabe por que Ele te castiga, irmão? O versículo responde: para que você não seja condenado com o mundo. O Senhor diz que neste mundo teremos aflições. Aflições estas que vêm do mundo em que vivemos, irmãos. Nada de aflito vem de Deus. É o próprio mundo que te causa. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz: Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. Irmãos, eu deixei em amarelo aqui o versículo 4, mas eu estou lendo o versículo 3. Se o nosso evangelho ainda estiver encoberto, está encoberto para aqueles que se perdem. O que quer dizer? Quer dizer, meus irmãos em Cristo, que os mundanos não entendem o Evangelho de Deus. As palavras do Senhor não lhes entram no coração, irmãos. E sabe por quê? O próprio versículo responde: porque o Evangelho está encoberto para os que se perdem. Essas pessoas estão se perdendo. Essas pessoas estão caminhando para o inferno com suas próprias pernas. Os seus próprios passos os conduz para o inferno. Quem é mundano, irmão, está se condenando, diz o Evangelho de Deus. Uma pessoa mundana não tem parte nenhuma no reino de Deus. O Senhor diz que nós devemos nos afastar do que é mundano. Irmãos e amigos que me ouvem agora, quem é mundano não ouve o Evangelho de Deus. O mundano não aceita que na palavra de Deus tenha não. Não pode isso, não pode aquilo. Não querem saber, não aceitam as repreensões do Senhor. E por que não aceitam? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, responde o porquê. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, responde o porquê. Para os incrédulos, cujas inteligências o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Para os incrédulos, cuja o Deus deste mundo obcecou a tal ponto que não percebem a luz do Evangelho, onde resplandece a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste mundo obcecou o entendimento dessas pessoas de tal modo que não percebem quão belo és os caminhos de Deus, irmãos. Satanás, que é o Deus deste mundo, cegou estas pessoas de uma tal maneira que elas não percebem outro jeito de ser feliz se não for vivendo em orgias, festas, bebedeiras, enfim.
cegou elas de uma maneira que não enxergam um caminho que levam a Deus, que é Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo João, escrevendo aos Coríntios, diz: se minha carta vos penalizou, não me arrependo. Se a princípio o senti, porque vejo que ao menos por um momento essa carta vos penalizou. Agora me alegro, não porque fostes entristecidos, mas porque esta tristeza vos levou à penitência. Pois fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, de que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Amados irmãos, o Senhor diz aos que saíram do mundo, os convertidos, os crentes em sua palavra, assim diz o Senhor: se minhas palavras deixou você triste, não me arrependo de tê-las escrevido. Por quê? Abandonando os prazeres deste mundo, vocês se sentiram tristes. Agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque esta tristeza levou vocês a fazerem penitência. Exemplo: eu conheci os caminhos de Deus, abandonei as festas, as orgias, as bebedeiras, e quando parei de participar dessas coisas, me sentia um pouco triste por ver meus colegas participarem e eu não. Isso era uma tristeza mundana, no início. Mas seguindo no caminho de Deus, perdi a vontade de participar dessas coisas. E aquilo que me causou tristeza no começo, irmãos, me é agora motivo de alegria. E hoje não participo dessas coisas por amor a Deus. E isso não me causa tristeza hoje, mas sim uma alegria. E tenho isso hoje como uma penitência, uma opinião. Carrego uma opinião de não participar mais dessas coisas. Então aquilo que me pareceu de tristeza no início, por amor de Deus, me causou uma penitência hoje. Penitência esta que é não participar dessas coisas mundanas. Irmãos, o que me parecia ser triste me levou a ser forte. O que para mim no começo parecia ser tristeza é agora motivo de alegria, porque foi segundo a vontade de Deus. E essa opinião, penitência, me leva à vida eterna, a viver eternamente. Mas a tristeza que vem do mundo, irmãos, esta nos leva à morte. Vou lhes dar um pequeno exemplo, só para que vocês possam entender. Suponhamos, irmãos, que hoje haverá uma grande festa, grande, e você, por motivo de doença, não possa ir, ou porque seus pais não deixam. Sem dúvida nenhuma, isso te causará uma tristeza. Irmãos, esta mesma tristeza pode te levar à morte. Não adianta dizer que conhece Deus sendo fanfarrão. Deus não se mostrou ao mundo. Isso vemos em Tiago capítulo 4, versículo 4, 7 e 8. Meus irmãos e amados, quando você se sente triste por não abandonar, se sente triste, aliás, por abandonar as coisas mundanas, por não participar, não poder participar das coisas mundanas, esta tristeza pode te levar à morte. Mas quando você transforma isso por amor a Deus, esta tristeza te leva à vida. Isso não te causa dano nenhum. Deus não se mostrou ao mundo. E isso nós vemos em Tiago, capítulo 4, versículo 4, 7 e 8. Diz assim: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus?
todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O versículo é claro em dizer que os que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Quem participa dos prazeres de Satanás, irmãos, não pode ter participação no que é divino. Ninguém pode servir a dois senhores, diz o Deus Todo-Poderoso. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Sede submissos a Deus. Resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós, irmãos. Aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós. Lavai as mãos, pecadores, e purificai os vossos corações, ó homens de dupla atitude. Você que tem dupla atitude, que à noite está num culto e no outro dia em uma festa, em uma balada, em uma orgia. Você tem dupla atitude. Te aproxima de Deus e o demônio vai se afastar de tu. Lava tuas mãos, pecador. Purifica teu coração, homem de dupla atitude. Meus amados irmãos, os crentes em Deus sabem que só existe um caminho. Os crentes em Deus sabem que só existe um caminho, que é Jesus Cristo. Mas falando um pouco no popular para os descrentes, para que eles entendam, digo eu, neste mundo existe dois caminhos. Um que leva à vida, Jesus, e o outro que conduz à perdição. Digo isso relacionando os descrentes, porque os crentes sabem que só existe um caminho, Jesus Cristo. Irmão meu, se um dia você aceitou Jesus como Senhor e Salvador e foi chamado por Deus para ser herdeiro das promessas dele, não despreze esse chamado. Continue a viver como Deus quer que você viva, meu irmão e minha irmã. Porque diz a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, que 2 Pedro 2, versículo 20, que, com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Ou seja, você era mundano e foi chamado a viver a palavra de Deus, conhecer os caminhos do Senhor, provou da doçura divina e, mesmo assim, voltou novamente a cair no erro. Você irá viver pior do que vivia antes, diz a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando um espírito maligno sai de uma pessoa, esse espírito vagueia pelo mundo e que, não achando moradia, esse espírito volta para o lugar de onde saiu. E quando volta, traz com ele outros 7 espíritos malignos. Por isso diz a palavra que o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. O Senhor diz em 1 João capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência, irmãos, quer dizer desejo. Você pode traduzir concupiscência por desejo. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente.
O mundo não conhece os filhos de Deus, meus irmãos, assim como não conheceu e nem conhece Deus. Porque o Senhor não participa de orgias. Amigo, se você participa de tudo que é mundano, o mundo te conhece. Como poderia alguém dizer que te conhece de tal acontecimento se você não é participante do mesmo? Nosso inimigo faz de tudo para nos afastar de Deus. Ele tem usado a tecnologia, irmãos, para nos afastarmos dos caminhos do nosso Senhor. Irmãos, através do Facebook, WhatsApp, Instagram, tem pessoas, irmãos, que passam horas impregnadas nessas coisas. E como eu já falei, enquanto você está ligado a essas coisas, irmãos, está sem dúvidas afastado de Deus. Poucos percebem a verdadeira intenção que há por trás de tudo isso. Você, irmão, acaba se tornando independente dessas coisas. A palavra de Deus diz que você acaba se tornando escravo daquele a quem você se entrega. Fujam dessas práticas, irmãos amados por Deus e filhos de Deus. Jesus Cristo te convida a abandonar as coisas do mundo. Por favor, irmãos, entendam o que o Senhor quer dizer com abandonai as coisas deste mundo. Entendam qual a vontade de Deus, quando Ele diz abandonai as coisas deste mundo. Irmãos, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, diz o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Deus te ama, irmão, e é por esta razão a qual Ele diz, te afastai do que é mundano, para que você não seja condenado juntamente com ele, porque o mundo será condenado. E os que praticam as obras do mundo serão condenados com o mundo. Em 1 João capítulo 3, versículo 1, diz assim: Considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Se eu estiver falando para alguém agora que se considera uma pessoa mundana, que abraça com alegria tudo o que vem deste mundo, arrependa-se desta vida miserável que você está levando, irmão. Você pensa em sua mente, em sua cabeça, estar vivendo um tempo de alegria. Você despreza aí 80, aliás, você despreza uma vida eterna por 70, 80, 90 anos. Isso é uma vida miserável que você está levando, fazendo o que é mundano. Aceite Jesus, creia em Deus e não perca seu sono em orgias ou com redes sociais que não te levam a nada, irmão. Perca sim, ouvindo a voz de Deus e não em meio a farras. Deus tem uma promessa para você. Ele te promete a vida eterna, meu caro amigo e irmão em Cristo. Você sabe o que é viver eternamente? Você já parou para pensar o que é viver eternamente? Nunca mais chorar, nunca mais sentir dor, nem tristeza, nem calor de sol algum? Essa promessa é para você que está ouvindo essa palavra. Meu amigo e minha amiga, não é por um acaso que você está ouvindo a palavra de Deus, mas porque Jesus quer entrar em sua vida. Ele está batendo na porta do seu coração. Se você estiver agora ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração, mas deixe o Espírito Santo de Deus te transformar. Se fizer assim, você também será chamado filho de Deus. Amigo, no livro de 1 João capítulo 4, versículo 4, 5 e 6, diz a palavra de Deus: Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque
o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, é por isso que falam segundo o mundo, e o mundo os ouve. Vós, filhinhos, sois de Deus e os vencestes, porque o que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Irmãos, quem é que está em vós? O Espírito Santo de Deus. Irmãos meus, quem é do mundo fala como o mundo, usam os mesmos decotes do mundo. O mundo te ouve porque você é parecido com o mundo, meu irmão. Se você é crente, as pessoas não querem te ouvir, a não ser os escolhidos, os chamados. Vá você falar para um mundano de Jesus Cristo. Vai lá para ver se ele te dá ouvidos. Amigo, você que foi chamado, que está ouvindo o Evangelho de Deus, mostre às pessoas que você é diferente deles. Mostre que você conhece o Deus verdadeiro, o Deus que transforma. Maior, irmão, é o que está em você. E por isso você já os venceu. Você já venceu aqueles que estão no mundo. Pois você não está ouvindo a palavra de Deus por um acaso, e sim porque você foi escolhido, chamado a viver eternamente. Quem não ouve a palavra de Deus, não é de Deus, meu irmão. Em 1 João capítulo 4, versículo 6, nos diz: Nós, porém, somos de Deus. Quem conhece a Deus, ouve-nos. Quem não é de Deus, não nos ouve. É nisto que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Você ouve a palavra de Deus? Se você ouve, você é da verdade. E o Espírito da verdade habita em você, ou pelo menos quer habitar. Não participem do que é mundano, irmãos. E sabe por quê? 1 João capítulo 5, versículo 19, diz o porquê. Porque sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz sob o maligno. Em outras palavras, meus irmãos e minhas irmãs, pertencemos a Deus, mas os que são do mundo são do maligno, estão sob o jugo do maligno. Meu amigo, as pessoas que são do mundo pertencem a Satanás, pertencem ao diabo, não querem os caminhos de Deus, não querem viver o evangelho do Senhor, não aceitam repreensões. Filhos, afastai-vos dos mundanos, afastai-vos das pessoas, meus irmãos, que não querem fazer a vontade de Deus. No mundo há trigo e há joio. Meus irmãos, procurem se afastar do joio. Você é trigo, você pertence a Deus. Se você está ouvindo estas palavras, o Evangelho de Deus não é por um acaso, é porque você foi escolhido, chamado. Porque as pessoas que não foram escolhidas, elas não dão ouvido à voz de Deus. Elas são do mundo, dão ouvidos à voz de Satanás. Meus amados irmãos, saiam dessas práticas que te condenam. Não fique você, não permita que seus filhos fiquem vendo vídeos de funk, de orgias, de sacanagem, perdoe-me a palavra. Saiam dessas práticas, procurem o Deus Todo-Poderoso, procurem ouvir mais e mais a palavra de Deus. Fujam do que conduz você à morte. Meus amigos e amados irmãos em Cristo, a paz de nosso Senhor a todos. Fiquem na paz. Que Deus nos abençoe. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.